Olá, gente querida, mais uma vez estamos aqui. Eu tô feliz de estar de volta, muito feliz mesmo. E eu quero trazer hoje para vocês um assunto que nós colocamos lá nas redes sociais. Eu coloquei no meu Instagram e eu fiz uma enquete e eu pedi que as pessoas sugerissem quais seriam os assuntos que elas gostariam que a gente falasse, que a gente gravasse. E eu preparei um material sobre insegurança. Então eu quero falar com vocês hoje sobre insegurança, que é algo que todos nós, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, nós nos sentimos inseguros. Quando nós vamos, vamos trabalhar, ou vamos no nosso dia a dia fazer uma negociação, ou várias questões que trazem insegurança para nós. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. E aí, antes de nós, então, entrarmos e explicarmos, vamos entender o que é insegurança, né? O que significa essa palavrinha insegurança? Então, eu fiz algumas anotações aqui para a gente não correr o risco de esquecer de nada importante, de nada que seja, assim, extremamente necessário e é importante falar. Então, insegurança é um sentimento de mal-estar, ou nervosismo, é um mal-estar geral ou um nervosismo que pode ser desencadeado pela percepção de si mesmo. Qual é a percepção que eu tenho de mim mesmo? Uma percepção de estar vulnerável de alguma maneira, ou um senso de incapacidade ou instabilidade que ameaça a própria autoimagem. Isso é o que significa insegurança. E a insegurança, ela é consequência de algo maior que está por trás disso, né? Então, existe algo que está escondido em cada pessoa, dentro de cada pessoa, no inconsciente, causando uma insegurança. E está diretamente relacionado ao medo. Medo de quê? Então, se nós nos sentimos inseguros, é importante que a gente faça essa pergunta. Do que eu tô com medo? Qual é o medo que está aqui escondidinho, que está aqui por trás dessa insegurança? Por que eu tô me sentindo assim? O medo de quê? Né? E olha, é interessante porque as pessoas elas não gostam de concluir que elas estão com medo. Então isso acontece várias vezes numa sessão de coaching. Eu pergunto para o meu cliente, mas assim, do que você tem medo? Eu anotei alguns medos aqui que eu acredito que estão por trás, né? Que eu tenho visto na minha caminhada, nas minhas sessões de coaching com os meus clientes, o que realmente está por trás aí dessa insegurança. Então existe um medo. Medo de quê? Medo de fracassar, medo de estar inadequado, medo de sofrer, medo de não ser aprovado, de não ser aceito, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de não agradar. Então tem um medo aí por trás da insegurança. Medo de tomar uma decisão errada, medo de tomar a decisão depois se arrepender. Então é um medo. O medo está por trás, o medo está encobrindo aí essa insegurança. O medo está por trás da insegurança. Então existe uma crença que sustenta esse medo, né? Que sustenta essa insegurança, vamos dizer assim. Tem uma crença que sustenta isso. A insegurança, ela acontece principalmente por fatos que causaram um trauma em algum momento da vida. Então, em alguma situação lá atrás, aconteceu alguma coisa que hoje está me travando, então assim, que hoje está me impedindo de avançar. Então é importante pensar sobre isso, porque esse sentimento aí, ele está totalmente relacionado, essa insegurança, com insatisfações, com frustrações vividas ao longo da nossa vida. Então, mas como tudo começa na infância, a história apenas se repete. Então nós precisamos olhar para trás, precisamos buscar entender o que está sustentando isso, olhar para os comportamentos, olhar para a minha história lá atrás e procurar enxergar o que se repete, o que está se repetindo aqui, ou o que eu estou com medo, com receio que se repita. Então é dessa forma que a gente pode começar a pensar para buscar um entendimento claro, para descobrir aí o que está por trás então da minha insegurança. Então quando a pessoa toma consciência da raiz do problema, né? Porque se eu olho lá para trás,
né? Entendendo que tudo começa na infância e que a história se repete. Então a história pode estar se repetindo hoje. E a gente precisa então procurar enxergar, será que essa história se parece com alguma que eu já vivi lá atrás? Importante essa reflexão. Então, quando a pessoa toma consciência da raiz do problema, ela está dando o primeiro passo para a mudança. Então, foi dado o primeiro passo. A partir daí, é questionar e ressignificar. O que é questionar? Né? É assim, ó, isso é verdade? Eu estou repetindo aqui a história, mas eu preciso agir da mesma forma que eu agi lá atrás? Ou eu preciso disso? Eu preciso disso que está acontecendo, disso que eu estou pensando, eu preciso disso de verdade? Então a própria pessoa, ela conclui que ela não precisa ou que não é verdade, e aí ela começa a agir diferente. Então aqui existe um apelo para sair do pensamento automático e ir para o manual. Sair do automático, é não ficar pensando e deixando a minha cabeça agir conforme o modelo mental que eu já tenho. Então eu preciso questionar o comportamento, eu preciso prestar atenção, olhar ao redor. O que está acontecendo aqui? Essa história está se repetindo? Não, mas não necessariamente está se repetindo. O evento está parecido. Mas eu posso agir diferente do que eu agi lá atrás? Porque lá atrás, eu posso pensar, né? Lá atrás eu tinha menos experiência, lá atrás eu tinha menos maturidade, lá atrás eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Então, assim, lá atrás eu tinha outras inseguranças. Hoje eu não tenho mais essas inseguranças. Então eu preciso, quando eu começo a pensar, quando eu começo a refletir, eu tô saindo do automático e tô entrando no manual. Eu liguei aqui a chavezinha do manual na minha cabeça e eu tô prestando atenção nos eventos, prestando atenção no que está acontecendo ao meu redor. Eu tô prestando atenção se essa história realmente ela é parecida, se ela é igual. Eu estou pensando que hoje o tempo é diferente, hoje eu posso fazer diferente, eu não preciso repetir. Então aqui eu saí do automático. E a gente tem ouvido muito se falar sobre isso, a importância de sair do automático. Quando eu saio do automático, sou eu que conduzo os meus pensamentos, não são os meus pensamentos que me conduzem, sou eu que conduzo, e aí eu decido fazer diferente. Então, isso significa sair do automático. E agora eu quero compartilhar com vocês 5 passos, 5 pequenos passos que vão te ajudar a combater a insegurança. Ela vai ajudar você, tá? Então, se você colocar em prática esses 5 passos, você vai estar caminhando para esse lugar de você reduzir os teus medos, as tuas inseguranças, e aí você tomar realmente as rédeas aí da sua vida. Então, primeiro ponto, o primeiro passo, busque o autoconhecimento, ou seja, quanto mais você conhecer sobre você, mais você vai entender e compreender o outro. Então é muito importante isso, tá? Você entende melhor o outro, você percebe os pontos e às vezes, gente, o incrível é que você possivelmente vai enxergar comportamentos seus no outro. Você vai olhar e vai, uau, eu fazia assim, eu era dessa forma, eu era desse jeito, porque você está se conhecendo mais, você está se entendendo mais. Então, isso vai ser muito importante. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu olho para mim, melhor eu entendo o outro. Então, primeiro passo, busque o autoconhecimento. Segundo passo, preste atenção nos gatilhos. Então, se você saiu do automático, você tem condições de prestar atenção nos gatilhos. Então, que gatilho dispara a minha insegurança? Decisões a serem tomadas, convites que vão fazer com que eu me exponha. E aí, o que disparou a insegurança? Uma decisão importante que você precisa tomar? O que realmente está causando essa insegurança? Então você começa a pensar e aí você vai questionar o teu pensamento e vai ajustar. Começa a questionar, sim, mas
Qual é o problema se eu aceitar aqui dar uma palestra, se eu conduzir aqui, se eu aceitar o convite de conduzir um grupo, facilitar um assunto, uma reunião? Não é algo que eu já sei fazer? Eu estou acostumado a fazer? O assunto é um assunto que eu domino? Então por que eu estou insegura? Eu estou com medo de quê? Né? Então é importante aí, talvez aqui a gente comece a enxergar várias coisas no nosso comportamento que ainda precisam ser ajustados. E aí você começa, quando você questiona o teu pensamento, aí você entende se aquilo ali é real ou se aquilo ali não é real. Terceiro passo, modele pessoas que você gostaria de se parecer. Veja o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo. Então, se você quer ser um palestrante, modele palestrantes, modele pessoas que você gosta, que você se identifica, que você gosta do trabalho deles. E aí você começa a acompanhar e ver como eles estão fazendo. Essa é uma forma bem bacana de você trabalhar aí as suas inseguranças, né? Quarto passo, trabalhe com prioridades. Então, o que é prioridade? O mais importante vem primeiro. O mais importante. Então, faça uma lista das coisas que são prioridade e não faça uma lista muito grande que você não vai conseguir fazer todas naquele dia. Então, assim, à medida que você vai fechando as tuas pendências, você vai se sentindo mais autoconfiante. Então, uma coisa de cada vez. Não adianta você colocar 10 coisas na sua lista de prioridade se você vai conseguir fazer 3. Então, você mesmo se organiza de uma forma que você consiga realmente fazer as coisas sem ficar ansioso, sem ficar se sentindo mal porque não conseguiu fazer. Quinto passo, cuide mais de você. Então, assim, melhore sua autoestima cuidando da sua saúde física, emocional, psicológica. Seja generoso com você. Olhe para você. Olhe para você com carinho, olhe para você com generosidade, né? O que é muito comum, as pessoas cuidarem muito dos outros, as mães cuidam dos filhos, cuidam do marido, trabalha e não cuida dela mesma. Então, olha, gente, eu tenho várias mulheres, clientes minhas, que têm a tendência de cuidar muito dos outros e não cuidam delas. E elas precisam muito, e eu olho para elas e vejo quanto elas precisam se amar mais, o quanto a autoestima delas é ainda baixa, porque estão muito preocupadas com o outro, cuidando do outro e não estão cuidando delas. Então esse quinto passo é um passo extremamente importante. Olha, uma coisa que eu faço muito, eu cuido de mim. Eu me amo, eu cuido de mim, eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha alimentação, eu procuro fazer academia praticamente todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana, mas eu procuro fazer aí o máximo que eu puder, eu vou para academia e isso me faz bem, me dá energia. E eu me sinto bem, eu me sinto mais bonita, eu cuido do meu corpo, isso é muito importante. Então, cuide de você, seja generosa, seja generoso com você. Sexto passo, fale frases afirmativas sobre você, principalmente relacionado ao que você vinha falando negativamente. Gente, nós falamos negativamente sem pensar. Essa é a grande verdade. Então pense positivo, exercite sua mente diariamente. Eu sou criativa, eu sou bonita, eu sou amável, eu sou cuidadosa, eu sou amorosa, eu sou uma mulher inteligente, eu sou capaz. Comece a falar coisas boas, coisas positivas a seu respeito. E faça esse exercício diariamente. Não é para fazer um dia sim e daqui a 15 dias outra vez fazer de novo, não. É para você fazer todos os dias. Então, seguindo esses 6 passos, você vai lidar com a sua insegurança até que ela desapareça completamente. Agora, se nada mudar na sua vida, você seguiu direitinho esses passos e nada mudar, talvez você precise procurar a ajuda de um profissional. Então, veja, perceba o seu grau
o seu grau de insegurança, o seu nível de insegurança. Perceba também se isso não lhe dá muita ansiedade, se você não fica muito ansioso, porque às vezes você realmente precisa procurar a ajuda de um médico, se a sua ansiedade é muito grande, se a sua insegurança tá lhe causando uma ansiedade muito grande, aí talvez você precise de ajuda de um profissional, de um médico, enfim. Então, gente querida, eu quero deixar aqui para vocês o meu abraço e quero pedir antes que você curta esse assunto aqui, esse vídeo. Se você gostou, coloca um like. Se você não gostou, coloque um comentário, diga por que você não gostou. Porque, na verdade, o que eu quero? Eu quero contribuir. Então, assim, os assuntos que eu quero trazer são assuntos do dia a dia, de situações em que nós temos dificuldades de lidar e eu quero contribuir de alguma maneira. Então, eu quero ser uma pessoa que influencie positivamente a sua vida. Então, se você gostou, dá o seu like, faça seu comentário, compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir esse assunto. Tá bom, gente? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.